Amém, amém, amém. Vocês estão todos aí, não? Está todo mundo acordado? Tá mesmo? Você cumprimentou a pessoa que está do seu lado já? Viu a pessoa bonita que está aí? Hã? Já falou para ela, você está muito bonita hoje. Falou isso para ela, não? Pastor, mas para que a gente faz isso? Já se perguntou isso? Hã? Por que a gente faz isso, pastor? Porque nós precisamos desenvolver o hábito de andar em comunidade, irmãos. Você precisa ser amigo das pessoas. Viu? Você precisa chegar aqui na igreja e cumprimentar as pessoas e perguntar como foi a semana dela. Tem gente que é sério, mas você não é. Não é? Tem gente que é muito séria, pastor, mas eu não sou. Que bom. Então aproveita que você não é e se comunique com as pessoas. Ok? Vamos lá. Queridos, quem sabe o que é rotina aí? Levanta a mão. Rotina é bom ou ruim? Tem uma divisão aí. Quem acha que é bom, levanta a mão. Rotina é bom, levanta a mão, bem alto. Agora abaixa a mão. Quem acha que rotina é ruim? Levanta a mão. Quem não acha nada, levanta a mão. É, porque nem todo mundo levantou a mão, tem gente que não acha nada, né? Já passou 10 segundos que o pastor subiu, irmãos? Então já pode tirar o terno? Obrigado. Está cronometrando, né? Me ajuda aqui, Ju. Vamos lá. As apostas, quem ganhou, quem perdeu, depois vocês dividem o prêmio no final, lá na cantina, pagando um pastel por mão, tá certo? Na verdade, irmãos, rotina pode ser tanto boa quanto ruim. Ok? Então, quem não respondeu nada é que está certo. Poxa, a primeira vez que eu estou certo, que eu não faço nada, eu fico com as minhas duas mãos para baixo sempre, dessa vez eu acertei, eu que ganhei. Jesus trabalha esses valores dos seus discípulos quando ele trata da sua volta, quando ele vai falar da sua volta, de quando ele ressuscitasse. Se as nossas rotinas forem boas, elas vão nos levar para onde? Para o céu. Mas se as nossas escolhas e a nossa vida diária caminhar por caminhos de trevas, poderão nos levar a um fim que a gente não espera. Sim ou não? Então a rotina ela pode ser tanto boa, quanto ela pode ser ruim. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, em Mateus, lá no capítulo 24, versículo 36 em diante. E nós vamos ver Jesus mostrando para os seus discípulos alguns ensinamentos que valem para mim e para a sua vida. A rotina de ir na academia, irmãos, é boa ou ruim? Depende, tem gente que acha boa. Tem gente que acha ruim. Não é? Quem não vai deve achar ruim, não é? Acharam o texto? Mateus 24, 36, assim, contudo, ninguém sabe o dia, nem a hora em que essas coisas acontecerão. Nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho. Somente o Pai sabe. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas, casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Quais são as marcas, queridos, de um ministério bem-sucedido? Como é que a gente consegue medir se a nossa vida está caminhando dentro da vontade de Deus? Se nós estamos atendendo ao chamado do Senhor ou não? Primeira coisa, nós temos uma convicção de que somos aprovados. De que estamos no lugar certo e que temos uma vida de intimidade com Deus. Sim ou não? Aquele que está perto de Deus tem a sensibilidade maior para saber se ele está fazendo a coisa certa ou se está fazendo a coisa errada. Falando sobre a volta de Jesus, ele disse o seguinte: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Naqueles dias, o que acontecia? As pessoas estavam comendo, bebendo, vendendo, comprando, estavam casando, se dando em casamento, até que o dilúvio vem e leva a todo mundo. Não sobrou ninguém na face da terra. A vida parecia infinita para eles naqueles dias. E certa.
Todo mundo achava que estava fazendo a coisa certa. Mas cessou a vida e veio a morte a toda a humanidade daqueles dias. Não, a Bíblia conta para nós? O que a gente pode aprender com essa história? Jesus está avisando aqui que a rotina, a correria e a nossa vida voltada apenas para as coisas desse mundo pode ser um fator destruidor das nossas vidas. Se a gente viver concentrado naquilo que está aqui na terra, com o nosso trabalho, com as coisas que a gente tem aqui, a gente pode se afastar dele. Porque muitos estão envolvidos com essas coisas e não vão perceber que Jesus está chegando. Sensibilidade para as coisas de Deus acontece quando? Quando eu tenho relacionamento com Deus. Você tem um melhor amigo aí, uma melhor amiga? Quem tem? Eu tenho uma melhor amiga. Ela conhece seus podres, não conhece? Hã? E aquela pessoa que você conheceu ontem, ela conhece? Conhece ou não? Por quê? Porque a gente não tem intimidade e nem confiança. E a mesma coisa é com Deus. A Bíblia diz o quê? Onde estiver o seu coração, ali está o seu... Jovens, qual é a palavra? Onde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. Uma das armas mais usadas pelo diabo para esfriar o cristão e acabar com a sua fé é a rotina das coisas comuns, irmãos. É as coisas que a gente faz todos os dias e que a gente acha que já faz parte do nosso dia a dia. A rotina é boa? Sim. Se a gente pensar que a gente come, bebe, dorme e acorda todos os dias, ela é boa. O que vai acontecer se você não comer, beber e dormir todos os dias? Você vai morrer. Se a gente não tiver essas práticas, essas rotinas, a gente vai ter sérios problemas com a saúde. Não, não é? Se uma pessoa ficar sem comer uma semana, vai acontecer o que com ela? Ela vai entrar em coma, ela vai morrer, vai acontecer alguma coisa terrível. Né? Agora, nós temos rotina para tudo na nossa vida. Mas por que não tem sido assim também com as coisas espirituais? Tudo na vida da gente, a gente vai se adaptando a fazer. Então, você tem a sua prática do dia a dia, não tem de manhã? O horário de levantar, o jeito de fazer o café, a hora que você vai no banheiro, quem vai primeiro, não é assim? Na minha casa, domingo, eu levanto primeiro e a Cátia fica lá, vai, anda logo, que eu quero tomar banho também. Só que todo domingo eu entro no chuveiro primeiro. Então, assim, a gente tem as nossas rotinas e elas fazem parte da nossa vida. Mas quando chega na vida espiritual, a gente quer orar uma vez por semana. A gente lê a Bíblia de vez em quando. A gente vai para a igreja esporadicamente. A gente evangeliza e discipula quando a gente tem vontade. Aquilo que faz parte das rotinas espirituais, a gente faz se der. Se não der, a gente não faz. A Bíblia nos ensina como deve ser a nossa rotina espiritual. E aí tem alguns textos que nos ajudam nisso. 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim, orai sem cessar. Quando que a gente deve orar, irmãos? Em que momento do dia a gente deve orar? O tempo todo. O nosso coração tem que estar conectado com Deus o tempo todo. Porque a gente sofre ataques o tempo todo. A Bíblia diz que o diabo, o nosso inimigo, ele anda onde? Ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Ele faz isso de vez em quando? Provérbios 3,17 diz assim, permaneça no temor do Senhor todo dia. Nós precisamos nos lembrar que tem coisas erradas que nós fazemos que vão ter consequências. Não adianta não, porque eu gosto muito de fazer isso. Deus me entende. Não é Deus que tem que entender você, você que tem que entender Deus. Não é Deus que tem que fazer o que você quer, você que tem que fazer o que Deus quer. A Bíblia nos diz que Deus veio para ser seu servo. Ela diz isso? Tem algum texto que diz isso? Porque Deus se colocou na sua vida como seu empregado. Está escrito assim? Aqueles que aceitam a Jesus precisam se colocar na posição de servos.
Quem tem que ser servo? Nós. 1 Tessalonicenses 5,16, assim, alegrai-vos sempre. Pastor, mas não dá para ser alegre sempre. Não, mas está dizendo aqui que nós precisamos buscar. Como é que nós alcançamos a alegria, queridos? Conectados com Deus. Cristo Jesus na minha vida e na sua vida é a nossa força, é a nossa alegria. 2 Timóteo 4,2. Pregue a tempo e fora de tempo. Quando é que a gente tem que falar de Jesus? Hã? Quando eu quiser, né, pastor? Ninguém manda em mim, ninguém me domina. Não é assim? Eu falo quando eu quiser. Eu não vou falar lá na minha empresa, porque o pessoal não sabe nem que eu sou crente lá. Salmos 1:2. Tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Quando é que eu leio a Bíblia? Uma vez por semana, não é, irmãos? Não tá bom já? Quando eu vou preparar a palavra que eu já leio o texto, né, Fábio? Não tá bom? Salmo 71:8. Encha-se a minha boca do teu louvor todo dia. Quando é que a gente adora a Deus? Quando a gente vem na igreja, né, pastor? Tem um momento do louvor aqui. É esse tempo que a gente vai louvar ao Senhor. Você sabia que louvar não é só cantar? Você sabia que adorar não é só cantar? A gente adora a Deus com tudo que a gente faz. A mulher, quando está preparando a comida na sua casa, ou o homem, que o homem agora cozinha também, né, irmãs? E tem uns cabras que cozinham melhor que as mulheres, né? É o meu caso. Sou bom na cozinha, irmãos. Eu descasco as coisas, né, amor? Lava a louça. Fica uma delícia a comida que ela faz. Como está a sua vida com Deus? Se você fosse dar uma nota para você hoje, 0 a 10, que nota você daria para você? Não é para o seu marido, não é para o seu filho, certo? Não é para sua esposa. Que nota você daria para o seu relacionamento com Deus hoje? 0 a 10. Fala para o seu irmão agora. Eu me daria quanto? Fala aí. Hã? Quanto você daria para você? Qual é a nota que você daria para você hoje? As nossas rotinas, irmãos, elas são boas. Olha para mim aqui. Era só para você falar ou dar nota, não era para você começar a bater papo. Não pode. Mas o senhor não falou que a nossa igreja é uma igreja de relacionamento, pastor? Então, estamos exercendo essa função. A rotina diária é boa, mas se a gente não tiver cuidado, ela rouba a nossa paixão com as coisas de Deus. A gente acaba se afastando do Senhor. O nosso relacionamento e o nosso serviço no reino se torna frio, mecânico, sem alegria, sem entusiasmo. De que maneira você tem vindo para a igreja? Ah, agora eu vou lá para a igreja, eu vou adorar a Deus, eu vou servir ao Senhor. É assim que você tem vindo? Nossa, tem que ir para a igreja de novo, meu. Porque esse culto podia ser mais tarde, né, meu? Porque 9:30 da madrugada ninguém merece, né? Os jovens estão vindo 8:30 da madrugada, irmãos. Um sacrifício. Mas a gente precisa tirar o chapéu para os caras. Metade do pessoal que estava aqui na oração era do Ministério de Jovens. É ou não é? Teve uns que não vieram. Chegaram atrasado, a gente não vai falar o nome. É o olho que tudo vê, o pastor tem o olho que tudo vê. Se você chega atrasado, eu vejo. Se dentro da sua rotina não tiver Deus, não tiver Bíblia, não tiver oração, adoração, o culto na sua casa, o culto na igreja, a comunhão com os irmãos, a sua vida se torna uma vida perigosa. Porque quem não convive com outras pessoas acaba esfriando, não tem jeito. Quem gosta de churrasco aí? Só me chamar que eu também gosto, viu, irmãos? A churrasqueira está lá bombando. Você tira o carvão de lá e põe de lado. O que acontece com ele? Ele apaga. Assim somos nós. Quando nós estamos no meio da igreja, junto com os irmãos, a nossa vida espiritual ela fica acesa. Quando a gente se isola das pessoas. E muito crente faz isso.
Não, eu gosto de ir na igreja, mas quando acaba eu já saio logo rapidão. Quero falar com ninguém. Eu tenho uma meta comigo mesmo, eu quero ser o primeiro a sair. Quando o pastor está orando, eu já estou ficando em pé, já estou indo disfarçadinho lá para a porta, porque quando dá o sino, eu já estou lá na rua. É para ser assim? Não. A gente precisa aproveitar esse tempo de comunhão. Vai lá na cantina, paga um pastel para o seu irmão. Né, Ismael? De carne, não é? Aí, ó, que beleza. A gente vive uma correria tão grande, irmãos, e muitos pensam que ter um ministério na igreja significa ter tempo com Deus. Você pode estar servindo na igreja e estar morto. Você sabia disso? Ah, eu ajudo lá no ministério infantil, eu sou do louvor, e você está morto. Você está fazendo as coisas de uma forma mecânica, e o seu relacionamento com Deus é zero. Tudo é motivo para você dispersar. Ah, eu estou ouvindo um barulho, vou correr lá para ver as crianças. Ah, eu preciso preparar o lanchinho. Quem tem que preparar o lanchinho é a pessoa que está dando aula. Se vira, mano. Se a gente não se aperceber das coisas, a gente está dentro da igreja e a gente não ouve nada do que foi ministrado. Durante muito tempo foi uma das brigas da gente. E eu não era nem pastor ainda. O pastor falou, vocês são os líderes, são os supervisores da igreja, e vocês ficam no fundo da igreja batendo papo o culto inteiro. Aí ele pegou um GD e falou, o que eu preguei hoje? Ninguém sabia. Por quê? Porque a gente está tão envolvido, e a gente acha que está servindo de uma maneira tão efetiva, mas a gente não está sendo ministrado. A gente vem para a igreja e a gente não absorve nada do que foi compartilhado aqui. Interessante que não tem nada de pecado em comer, comprar, vender, se casar. Jesus não falou que o povo da época de Noé estava matando, roubando, nem adulterando. Falou? O texto fala isso. Eles estavam fazendo coisas boas. Mas no meio das coisas boas, eles perderam o mais importante, o relacionamento dele com Deus. As pessoas daqueles dias viviam crendo que estavam servindo a Deus e estavam longe do Senhor. E nós precisamos tomar cuidado, porque nós podemos estar fazendo coisas boas e estarmos envolvidos com o trabalho do reino e a nossa rotina não tem intimidade com Deus. Dá para pregar sem ter relacionamento com Deus? Dá. Dá, irmãos. É técnica. É costume. Dá para louvar aqui sem ter nenhum relacionamento com Deus? Dá. Eles sabem a música, eles sabem tocar, eles sabem cantar. Que proveito tem isso para Deus? Se nós não colocarmos Jesus na nossa rotina diária, a nossa rotina pode ser assassina. Ela pode estar matando a nossa vida espiritual. E no meio da correria você perde o essencial, que é amar Jesus de todo o seu coração. Vamos ver algumas coisas importantes aqui, algumas considerações importantes que a gente precisa aplicar na nossa vida, independente da gente estar na igreja, independente da gente exercer uma função dentro da igreja, independente da gente estar comprometido com Deus, na nossa cabeça pelo menos. Primeira coisa, não coloque o serviço à frente do seu relacionamento com Deus. O seu ministério está te atrapalhando a se relacionar com Deus? Deixa o ministério. Você está servindo na mídia, no louvor, no ministério infantil, está te atrapalhando no teu relacionamento com Deus? Pare. A tua prioridade tem que ser o quê? A sua intimidade com Deus. Deus não está interessado, primeiramente, no nosso serviço. A prioridade para Deus é a nossa amizade. Deus quer ser amigo da gente. É para os amigos que Ele compartilha a sua missão. Quando Deus te chamou, Ele te chamou porque você estava queimando de amor por Ele. Só que aí o tempo vai passando, as decepções vão acontecendo, as dificuldades vêm, e a gente vai fazendo de uma forma mecânica.
É com os amigos que ele conta para o serviço do reino. Na verdade, Deus não precisa do nosso trabalho, do nosso dinheiro, nem dos nossos talentos. O que impressiona Deus, irmãos? Deus não vai ficar numa enrascada se a gente não ajudar Ele. Não, porque se eu não fizer o meu papel lá na igreja, Deus vai ficar numa furada comigo. Tem um texto que diz que se nós não falarmos, as pedras falarão. Deus usou pessoas? Usou. Mas também usou uma mula, não usou? Continua usando. Eis-me aqui, Senhor. O que Deus quer de nós, então? Ele quer o nosso coração. Sabia disso? Deus não está preocupado com o que você faz, com o que eu faço. Deus está preocupado com o nosso relacionamento com Ele. Ele quer a nossa vida, o nosso amor, o nosso abraço, o nosso prazer, o nosso afeto. E o nosso serviço é o extra, irmãos. Tem gente que acredita que vai para o céu por causa das coisas que faz. Ok? Nós acreditamos que nós vamos para o céu e que nós fazemos as coisas porque nós amamos ao Senhor. É diferente. A condição para ir para o céu não é fazer as coisas, é amar o Senhor. Mais importante é a companhia do que o serviço. É mais importante que no final do culto você vá lá na porta e dê um abraço no irmão do que você arrume essa cadeira. Pastor, mas não precisa arrumar cadeira? Precisa. Mas não é o mais importante. Melhor é estar com do que fazer para. Estar com Deus do que fazer para Deus. Dá para te repensar, irmãos? Quantos aqui servem na igreja? Fazem parte de algum ministério? Levanta a mão aí. Bem alto. Então, você tem que ter orgulho, não é vergonha. Vai que eu vou sortear um carro zero para quem trabalha aqui na igreja. Opa! Aí, ó. Tem irmão com 3 braços já, irmãos. Todos esses irmãos estão trabalhando para o reino. Será que todos esses irmãos têm intimidade com Deus? É na intimidade que a gente aprende o caminho de Deus, que a gente experimenta o amor dele e a paz. Tem muita gente fazendo um monte de coisa que não tem paz. Vem para o discipulado e fala, não, essa semana, pastor, eu pensei em cortar o pescoço do meu marido. Acho que ele ficaria bem sem a cabeça. Pelo menos cortar a ponta da língua, né? Uns 3 centímetros assim, para ver se ele me irrita menos. E se você perguntar, está apaixonado por Jesus? Estou. Entende, irmãos? O que faz a diferença na nossa caminhada não é ser usado por Deus, mas ser amigo de Deus. Lembra do cara que chegou? Ô, Senhor, em teu nome, eu fiz sinais, milagres, maravilhas. Aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Fazer, irmãos, não significa muito, não. Porque tem um monte de gente que não tem Jesus, que não conhece a Jesus, e faz um monte de coisa boa, sim ou não? Você conhece gente assim? Nossa, um coração tão generoso, tão abençoador, e não tem Jesus. O coração generoso e abençoador vai levar lá para o céu? A mesma coisa, gente. Jesus diz para os seus discípulos lá em João 15:15, já não vos chamo servos, mas amigos. Realmente não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E hoje Deus está dizendo para mim e para você, o que eu quero é você. Deus não está preocupado com o que a gente faz. Deus está preocupado com você. Você é importante para mim. Você é mais importante do que tudo que você faz. Não, porque eu faço assim, pode contar comigo. O pastor pode contar com você mesmo. Você realmente é muito produtivo. Mas você não tem relacionamento com Deus. Resolve alguma coisa? O nosso trabalho e missão são importantes. O que nós fazemos aqui hoje é importante. Mas quando você morrer, vai parar? A igreja vai acabar por causa disso? Se eu morrer amanhã, alguém assume aqui, irmãos. E a igreja continua.
Agora, o meu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Deus, ele é eterno. Segunda coisa, a intimidade com Deus nos leva a conhecer o que está no coração dele. Quando nós conhecemos alguém e temos intimidade com essa pessoa, a gente passa a conhecer o que está no coração dela. Para os casados aí, já aconteceu com você. Antes do seu marido falar, você já sabia o que ele ia falar? Já aconteceu com você? Antes da sua mulher falar, quer ver, ela vai falar isso. Aí ela fala, tá vendo? Hã? Já aconteceu com vocês? Por quê? A gente convive tanto com a pessoa que a gente consegue medir muitas reações dela. Não quer dizer que a gente conheça totalmente ninguém. Porque a gente não conhece nem a si mesmo. Né? A gente se decepciona com as nossas reações muitas vezes. Mas o nosso relacionamento, ele nos leva a conhecer a pessoa. Deus só mostra os segredos do seu coração para quem é íntimo dele. Salmos 25, 14, assim, o Senhor é amigo daqueles que o temem e lhes ensina a sua aliança. Deus se aproxima daqueles que têm relacionamento com ele. A gente não conta o segredo da nossa vida para qualquer um. E se você faz isso, você vai quebrar a cara. Viu? Ah, não, eu tenho uma facilidade tão grande para me abrir. Eu estou lá no ônibus, eu conheço alguém, já começo a contar minha vida para a pessoa. Cuidado. Ela vai descobrir a senha do seu banco e você vai se enroscar. Não é? Irmãos, confiança é um processo. Abrir o coração com alguém é um processo. A gente precisa caminhar com a pessoa primeiro. Nós estamos trabalhando num trabalho de discipulado aqui na igreja, agora é que começou a fluir as coisas. Nós vamos ter GD aqui hoje, eu vou pegar no pé deles. Aí já vou logo embora na hora que acabar o culto, então. Por quê? Demorou um tempo para a gente conquistar a confiança um do outro. E a gente já andava junto. Se você faz parte de um G100 e você não é discipulado, cobre o seu líder. Fala, eu quero ser discipulado, eu quero ser cuidado. Se você é auxiliar e o seu líder não está te discipulando, puxa a orelha dele. E se ele não tomar jeito, você fala comigo. De puxar a orelha eu manjo, irmãos. Trabalhar para Deus não significa ser amigo dele. Tem um monte de gente que trabalha para o Senhor e não é amigo dele. E vou mais longe. E agora um cuidado especial. Tem gente que é amigo de Deus e trabalha para ele. E no meio do caminho se perde. Continua trabalhando para ele, mas deixou de ser amigo de Deus. Você precisa se perguntar, eu sou amigo de Deus? Eu confio no Senhor para abrir meu coração para ele? O nosso serviço no reino determina apenas um nível de relacionamento com ele. Mas se a gente quiser experimentar a glória do Senhor, a gente precisa se aproximar do Senhor. Quem aqui já é batizado? Levanta a mão. Quem é batizado com o Espírito Santo? Levanta a mão. Percebe a diferença, irmãos? Entendendo o seguinte, tá? Vou deixar uma coisa bem clara aqui. Ser batizado com o Espírito Santo não é só aqueles que falam em línguas. É aqueles que experimentaram uma nova vida com Cristo Jesus. Que estão caminhando e estão vendo mudanças na sua vida. Isso é a operação do Espírito Santo na nossa vida. A base da vida cristã é a vida no altar. É estar na presença de Deus o tempo todo. A base de todo serviço e ministério na casa do Senhor é uma vida de oração e meditação. Não adianta você querer resolver tudo aqui na igreja. Não, domingo eu vou para lá, o pastor vai pregar, os irmãos vão cantar, e eu vou voltar cheio do Espírito Santo. Não vai. Na verdade, você já vem cheio do Espírito Santo para cá. Você entende isso? Aqui não é um lugar para você se encher. Aqui é um lugar para você transbordar. Você se enche lá na sua casa, você se enche lá no seu trabalho, você se enche lá no seu G100. Aqui você transborda. Você não vem. Mas os que vêm aqui para a oração de manhã, se a gente não parar, irmãos, vocês não têm culto aqui.
a coisa acontece. Tinha uma criança lá hoje que falou, eu vou embora, estão gritando muito aqui. Eu ouvi, viu, criança? Ela está lá dentro. Ela subiu e falou, eu vou descer, está muito alta, estão falando muito alto aqui. Para muita gente, o melhor momento do culto foi aquele. Sabiam disso? O que se pode esperar de um crente que não medita e não ora? Tem um homem de Deus que diz o seguinte, nunca ouça um homem que não ouve a Deus. Não pare para ouvir alguém que não tem relacionamento com Deus. Senta num bar e vai lá ouvir as conversas do pessoal lá. Você está lá comprando uma marmita. Mas é só isso? Já passaram? Já sentiram isso? Você entra num lugar e fala, poxa, mas é só isso? O cara fica o dia inteiro aqui, é só isso? Porque nós temos objetivos diferentes. Nós temos metas diferentes. O nosso coração arde por coisas diferentes. Isso é manifestação de Deus na nossa vida. Quem não ouve a Deus não tem nada a dizer. A verdade é essa, irmãos. São conversas vazias. A unção não pode ser um ritual. Nenhum ritual substitui o que é processo. Relacionamento com Deus é processo. Como é que eu faço para ser íntimo de Deus? Eu vou me aproximando dele devagarzinho. É assim que funciona. Hoje eu vou tirar um tempo para orar. Hoje eu vou tirar um tempo para ler a palavra. Eu vou criar uma rotina, eu vou criar um hábito. Eu escolher um horário do meu dia que eu vou me relacionar com Deus. Se você não fizer isso, sabe o que vai acontecer? Você não vai orar nunca. Você não vai ler a Bíblia nunca. Porque a gente não tem tempo. A nossa vida é corrida. Cuidado com a oração de transferência de unção. Já ouviram disso? Não, porque eu vou orar aqui agora e a unção que está em mim vai para você. A unção é nossa ou do Senhor? Como é que a gente vai dar algo que não é nosso? A unção que Deus colocou sobre a sua vida é algo que Deus deu para você. Você pode orar para que a pessoa receba também. Entendem? E aí existe um engano muito grande hoje. A gente acha que a pessoa vai dar para nós o que ela tem. Nós vamos receber aquilo que Deus tem para a nossa vida. E quando eu ouvi isso, falei, poxa, eu ouvi isso e eu criei nisso. Que o cara estava orando e eu ia receber a unção que estava sobre ele. Aí quando a gente para pensar em quem é o dono da unção, não funciona muito, concorda comigo? Não bate muito com a palavra de Deus. Se há um preço a pagar, que é uma vida de oração, meditação e consagração, é algo que vai pertencer a quem? A mim, não à pessoa. Eu não vou receber porque você orou. Você vai receber porque você orou. Eu não vou ser amigo de uma pessoa porque você é amigo dela. Foi um relacionamento que você desenvolveu, não eu. Quando a gente é íntimo de Deus, a gente começa a conhecer o que está no coração dele. A palavra de Deus começa a se revelar para nós. As coisas de Deus começam a ficar claras no nosso coração. Aquilo que a gente ouve muitas vezes, a gente ouve 10, 15, 20 vezes, e não tinha entrado no nosso coração, começa a entrar. A gente começa a entender, pô, faz sentido. Eu realmente preciso mudar isso. Eu preciso ajustar aquilo. O caminho que eu estou seguindo não é aquilo que Deus está dizendo na sua palavra. Irmãos, é assustador o que a gente tem visto na internet. Vocês têm Instagram? Vocês olham lá, vocês ficam com o dedinho passando assim também? Irmãos, essa semana eu ouvi que Davi é gay. Vocês sabiam que Davi é gay? Não sabiam? Pois bem. Que é pior que essa? Jesus também é gay. Vocês sabiam? Jesus, ele gostava de prostitutas.
E ele se relacionava com elas. Vocês sabiam disso? Eu nunca vi isso na Bíblia. Mas a pessoa está falando com a maior autoridade possível, e a pessoa que está entrevistando ela está dando uma corda. Não, realmente, tem esse texto aqui que fortalece essa ideia, esse pensamento. Vou mais longe. Ela está abrindo uma igreja. E na igreja dela só vai ter esse... E é para continuar fazendo o que faz. Que Deus ama a pessoa do jeito que ela é. Não precisa mudar. Vai atrair pessoas? Vai. Tem algo de Deus nisso? A Bíblia diz que no final dos tempos, a iniquidade ia aumentar muito. E o amor de muitos esfriaria. E se Jesus não antecipasse a sua volta, nenhum de nós se salvaria. O mundo está conduzindo a gente, está tentando nos conduzir para atalhos que nos afastam de Deus. Irmãos, isso está acontecendo dentro da igreja. Quem está aqui desde o começo? Levanta a mão bem alto. Vocês lembram quanto nós oramos por isso aqui? Vocês lembram? Irmão, a gente vinha para cá, não tinha nem... Era terra. Não tinha nem água nem luz. Era meio que um lugar abandonado por Deus, né? E feio por natureza. Aí o que acontece? As pessoas vão chegando. E as pessoas vêm tudo organizadinho, mais ou menos, pelo menos, né? E não sabe que houve um preço de oração para que isso acontecesse. E vem para cá e começa... E se gosta do lugar, é bonito o lugar, gostei daqui, gostei dos irmãos. E pode achar que tudo que está aqui são coisas. Ah, a cadeira é bonitinha, tem ar-condicionado. O som é mais ou menos. Nada disso tem valor para Deus. Eu preciso subir aqui e dizer para vocês, olha, o mais importante não é nada disso. Nós fomos felizes sem cadeira. Nós fomos felizes sem ar-condicionado. A igreja não tinha forro e o teto estava ameaçando cair. E a gente era feliz ainda assim. Não é o que a igreja não deva oferecer conforto para as pessoas. Deve oferecer, irmãos. Mas não pode ser prioridade na nossa vida. Nós podemos avançar muito ainda mais em conforto e acho que tem que fazer. Não é sobre isso. Mas isso é sobre nós encontrarmos o lugar onde Deus quer que a gente esteja. Nós precisamos amar o que Deus ama. Valorizar o que Deus valoriza. E Deus valoriza o quê? Pessoas. Nós estamos felizes. Eu como homem, você como membro da igreja, a gente fica feliz com as coisas que nós conquistamos aqui. Deus não está nem ligando para isso. E vamos ser sinceros, muita coisa que está aqui foi trabalhar de Deus, foi milagre de Deus. Ainda assim, não é valor para Deus. Se a nossa adoração não nos levar para mais perto do nosso irmão, ela é mentirosa. Ela é egoísta e ela é hipócrita. Não, porque, olha, pastor, olha para mim aqui. Eu tenho sentido que eu tenho avançado no meu relacionamento com Deus. Eu tenho orado todos os dias. Eu tenho lido a Bíblia todos os dias. Mas assim, eu não gosto muito de estar com as pessoas. Eu gosto de estar na minha casa, sabe? No meu canto. Eu gosto da minha liberdade, da minha, sabe? De estar sozinho lá. Quem gosta de estar sozinho, irmãos, não está cheio de Deus. É bom demais estar com gente. Eu levei dois casais na minha casa ontem, e os caras não queriam ir embora. Pastor, a gente vai ficar mais um pouquinho que está chovendo. Vamos esperar agora, porque vai que volte a chover, né, pastor? Melhor esperar mais um pouco. Vai sair um café? Vai. Então vamos esperar o café, né? E a gente também estava com o mesmo sentimento no coração, porque é bom demais estar com gente. É bom demais. Uma prova de que nós estamos cheios do Espírito Santo é o nosso desejo de estar com pessoas. Um filósofo disse o seguinte: as coisas foram feitas para serem usadas, e as pessoas foram criadas para serem amadas.
Portanto, quem ama coisas não ama pessoas. A tua prioridade está no quê? Ah, não, eu não gosto de receber gente na minha casa, pastor, porque o meu sofá é branco. Troca de sofá, irmão. Joga isso aí fora. Não presta para nada isso não. Então, eu não gosto muito, sabe, pastor, porque eu comprei um carro novo e os irmãos andam com o pé sujo. Não gosto de dar carona para eles. Troca de carro, irmãos. Compra mais baratinho. PVA vai ser mais barato, seguro mais barato, né? Quando o nosso foco está nas coisas, a gente deixa de focar nas pessoas. Não, porque aquela irmã vem aqui com a filha dela é muito bagunceira, pastor. Nossa! Criança parece que foi ligada no 220. Que bom, a criança no 220 é porque ela está com saúde. Não é não? O que é uma criança quieta, irmãos? É uma criança doente, não é? Aí você vê doente, você chora. Ué, deixa a criança ser alegre, ser feliz, bagunceira. Eu gosto de criança bagunceira. Para andar bem comigo tem que ser bagunceira. Criança quieta demais parece que está doente, meu. Não faz parte. Coisas e pessoas não combinam. Ou você vai amar as pessoas, ou vai amar as coisas. Quando a gente permite que as concepções do mundo entrem no nosso coração, a gente acaba usando as pessoas para adquirir coisas. Olha o risco. Eu até me aproximo das pessoas, mas para usar elas. Você conhece gente assim? Só se aproxima de você quando quer alguma coisa? Ela é alguém que usa relacionamentos para conquistar coisas. A gente precisa usar as coisas para adquirir relacionamentos. Coisificam as pessoas e personificam coisas. Ou seja, transformam as coisas em algo importante e as pessoas em algo descartável. As coisas ficarão, mas as pessoas subirão com Cristo no dia da sua volta. Sim ou não? Hã? Vocês já viram alguma vez na televisão? O cara, não, tivemos que fazer uma cova maior, porque o cara queria que enterrasse ele dentro do carro dele. É, tem gente que já foi enterrar dentro do carro. Ou teve que fazer 2 caixões, um para a pessoa, outro para a língua. Né? Já ouviu isso também, não viu? Nós não fomos feitos a partir do amor às coisas. Nós fomos alcançados por Jesus através do amor que Ele tem por nós, por pessoas. E esse amor é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Romanos 5,5 diz assim: e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Irmãos, tem muita gente que antes de vir para a igreja nunca se sentiu amado. Teve gente aqui na nossa igreja, que nós fizemos um bolinho de aniversário, chorou porque nunca comemoraram o aniversário dele. Coisa simples para nós. A Júlia fazia mês-versário todo mês. Né, Júlia? Não era aniversário, era mês-versário. Todo mês tinha. E é bom que seja assim. Vai ser uma lembrança no coração dos seus filhos positiva. Mas teve gente, irmãos, que nunca foi amado. Que nunca recebeu um abraço. Tem gente que está na igreja aqui porque recebeu um abraço lá na porta. Ah, mas não foi a palavra? Não. Não foi o louvor? Não. Não foi o ar-condicionado? Não, não foi. E a cadeira? Também não. O que constrangeu, o que alcançou o coração da pessoa foi um abraço que ela recebeu lá na porta. Foi uma maneira que ela foi recebida pelas pessoas aqui dentro. Ela se sentiu importante, ela se sentiu alguém valorizada. Isso não tem preço. Terceira coisa, é para os amigos que Deus compartilha a sua missão. Você tem convicção do seu chamado? Você sabe qual é o seu... Deus te chamou para quê? Ah, Deus me chamou para sentar na ponta da fileira ali, ó. Sempre senta ali. Né, Wada? Deus me chamou para sentar na terceira fileira na cadeira da ponta. É isso que Deus me chamou para isso. Se você não sabe qual é o seu chamado, você precisa perguntar para Deus. Primeira coisa. E uma vez que você saiba qual é o seu chamado,
floresça no lugar que você está plantado. Olha para mim aqui. Não é mudar de igreja que vai resolver o seu problema. Não é mudar de G100 que vai mudar o seu problema. O problema não está na igreja nem no G100, o problema está em você. Você precisa ser curado. Você precisa ser curada. Nós precisamos crescer onde nós estamos. Deus tem promessa para nós na família que Ele nos colocou. Igreja é uma família. Tem uma moda agora, irmãos, que é uma coisa que entristece muito o meu coração. Quando tiver nossos encontros, vocês vão perceber isso. A comunidade da graça do Jardim Guatemi não é boa. Eu vou para a comunidade da graça de Itaquera. Aí quando tem os encontros, você encontra todos os irmãos lá. Pularam já de 5, 6 igrejas, tudo comunidade da graça. Né, Lu? Vai ter lá mulheres, como é que chama lá? Mulheres intercessoras. Vocês vão ver o tanto de irmã que estava aqui que vão estar lá. Estão tudo pulando nas outras comunidades. Não tem visão de família. Ah, mas eu faço parte da família Comunidade da Graça. Não, você não entendeu nada. Tem gente que teve um pai ruim, uma mãe ruim. Deixou de ser seu pai? Deixou de ser sua mãe? Não. Tem gente que ainda tem pai ruim, né, jovens? É, porque quando a gente é jovem, nossos pais são ruins, não são? Você também foi assim? Eu falava para minha mãe, quando eu crescer, você vai ver. Ela falou, você não vai ver nada. Você vai continuar sendo meu filho. E acabou. E ela estava certa. E a gente acha que a nossa família espiritual a gente pode ficar trocando. E agora tem alguns pastores que estão pregando isso. Tem uma igreja que tem um culto específico para receber membros de outras igrejas. Que ainda são membros das outras, não é que trocaram de igreja, que ainda são membros. Se você não está se sentindo confortável na sua igreja, venha conhecer a nossa. O pastor falando assim, eu vi. Você não está confortável, venha conhecer a nossa. Aqui nós temos um ambiente favorável para te receber. Nós temos um culto especial para você conhecer a nossa família. Pergunto para você, quando ele perde alguém, ele fica feliz? Mas ele fica feliz de receber os outros, né? Aquilo que você plantar, certamente você vai? Pois é. Comece onde você está e com o que você tem. Seja fiel no pouco e sobre o muito ele te colocará. Eu até queria ajudar no Ministério Infantil, mas eu queria ser o líder. Eu até queria ajudar no louvor, mas eu queria ser aqui que ministra. Eu posso até ajudar aqui na igreja, mas eu queria ser o pastor. É que assim, eu sou uma pessoa muito desenrolada para resolver as coisas, irmãos. Eu acho que eu tenho esse chamado para a minha vida. Mateus 25, 21 diz assim, e o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Primeiro a gente faz o quê? O pequeno. Alguém aqui tem o desejo de ser pastor? Pode falar a verdade. Alguém gostaria de ser pastor aqui? Precisa começar limpando o banheiro, irmãos. Né, amor? O culto nosso era 9h30, que nem aqui. Eu chegava 8 horas para desentupir o banheiro. Toda semana estava entupido. Deus olhou isso. A gente chegava mais cedo para arrumar as cadeiras. Era 400 cadeiras. O seu Roberto me ajudava, né, seu Roberto? Eu escalei o seu Roberto, irmãos. 400 é cadeira que não acaba mais. Então a gente precisa primeiro se dispor a fazer o que é pequeno. Eu tenho um chamado missionário, pastor, para pregar lá na África. Você é missionário aqui? Você tem evangelizado as pessoas aqui? Na igreja, na sua casa, no seu bairro? Você nunca vai para a África, irmão, desculpa. Se você for, vai ser uma decepção, para você e para as pessoas. Você não tem coração missionário, você tem vontade de viajar, é diferente. E não tem problema nenhum em ter vontade de viajar, eu também gosto. Mas você precisa entender que as coisas com Deus são processos. A gente vai caminhando, se desenvolvendo, crescendo, até que Deus nos coloque no lugar certo.
Deus quer te usar. Quando que Deus quer te usar? Você sabe? Responde para o teu irmão. Quando que Deus quer te usar? Você sabe? Quando é? Quando é? Agora, irmãos. Agora. Deus tem pressa. A seara é grande, os ceifeiros são. Ou se você preferir, o Ceará é grande, os cearenses são. A nossa missão é pregar o evangelho, fazer discípulos. Nós somos chamados para isso. A gente tem uma grande responsabilidade. Mas eu preciso ser bênção onde eu estou plantado. Qual o primeiro lugar que eu preciso ser uma bênção, sabe? Lá no meu GC, não, lá na sua casa. Se você não é uma bênção na sua casa, já está tudo errado. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder? A gente recebe muita influência de uma sociedade sem Deus. Por isso, irmãos, é importante a gente prestar contas. Pastor, o senhor está falando que o senhor não presta conta para ninguém. Acima do senhor aqui não tem ninguém. Engano seu. Engano seu. Eu presto conta para pelo menos 2 pessoas. Quem não presta conta para ninguém só faz besteira, irmãos. Se você vai fazendo tudo da sua cabeça, você vai fazer um monte de besteira. Jovens, para quem você, qual é a primeira pessoa que você precisa prestar conta? Para sua mãe e para o seu pai. E depois? Os seus líderes. Eles têm cara de bravos, são bravos, mas amam vocês. E vocês, irmãos? Vocês prestam conta para quem? Para quem vocês abrem o seu coração? Quem ajuda vocês a não errar? Só Deus. Deus usa pessoas. Deus cuida de nós através das pessoas. Se nós estamos aqui hoje, porque Deus nos colocou nesse lugar, nos semeou nesse lugar, a gente precisa compreender, queridos, que a gente não vem aqui só para receber. Nós precisamos mudar a nossa concepção. Eu preciso ir lá para entregar alguma coisa. O que você tem entregue nessa igreja aqui? Entrega meu dízimo. Sou dizimista fiel. Parabéns. O que mais? O que mais você serve? Qual o seu serviço para os seus irmãos? Deus quer usar a minha vida e a sua poderosamente. Por que muitas vezes Ele não faz isso? Porque a gente não permite. Já ouviram falar de livre-arbítrio? Pelo certo, aqueles que entregam a sua vida para Jesus não tem mais. Nós não somos escravos. Mas ainda que a gente seja escravo, se a gente quiser usar o nosso livre-arbítrio, a gente pode. Tudo que você for desafiado a fazer, você pode responder sim ou não. É ou não é? Você pode me ajudar aqui no Ministério Infantil hoje? Você pode responder sim ou não. Olha, nós percebemos que você tem uma voz muito afinada. Você poderia ajudar no Ministério de Louvor? Sim ou não. A nossa resposta revela onde está o nosso coração. Eu vim só para receber. Não, ainda que eu não saiba, ainda que eu ache que eu sou ruim, eu vou fazer. Irmãos, vou perguntar uma coisa para vocês aqui. Era para Arão ser sacerdote? O que vocês acham? Era para Arão ser sacerdote? Quem acha que sim, levanta a mão. Vai. Quem acha que Arão deveria ter sido sacerdote? Levanta a mão. Quem acha que Arão não deveria ter sido sacerdote? Levanta a mão. Ninguém acha nada. Vocês estão sabonete hoje, né? Tá bom, vamos lá, vamos junto lá. Deus chama Moisés e fala, olha, eu vou te enviar até o faraó para que você liberte o povo, sim ou não? Quem ele mandou? Moisés. Moisés fala assim, então, senhor, sabe o que é? Eu tenho dificuldade para falar. Eu me atrapalho com as palavras.
Mas o meu irmão Arão, ele fala com uma eloquência maravilhosa. O cara é bom. Aí eu te pergunto, era para Arão ter sido sacerdote ou Deus chamou Moisés para ser o sacerdote? Deus chamou você. Se você não for, outro vai fazer. Sim ou não? A obra vai parar por causa de nós? Entende? É sobre isso. Se na minha rotina, se na sua rotina, nós não colocarmos Deus em primeiro lugar, o serviço vai se tornar pesado e cansativo. E já ouvi isso de um monte de líder de GCM. Pastor, não estou aguentando mais. GCM dá muito trabalho. Os irmãos são terríveis. Os irmãos ficam falando para o GCM acabar logo. Os irmãos são terríveis. E no meio do caminho o que acontece? A gente perde a motivação, a paixão, a alegria. Porque a gente está fazendo para receber de volta, irmãos. E é uma semeadura. Você faz e descansa no Senhor. Nós fomos convidados para um aniversário. Né, Júlio? Na quinta-feira, lembra? Os irmãos fazem aniversário no dia do GC, irmãos. E chamam o pastor. E o pastor quer ir. Falei, o que a gente faz? Vamos correr no G100. Né? A gente faz o G100 rapidinho. E a gente vai para a festa também. O que normalmente a gente faz? Vamos cancelar o G100 hoje, né? Festa é melhor, não é? Nós vamos revelar o nosso amor e o nosso compromisso com Deus através das nossas atitudes. E na boa, foi um G100 maravilhoso, não foi, Cátia? Foi bom demais, irmãos. Foi muito bom. Se eu não tivesse ido, eu tinha perdido. E a festa também foi boa. Tinha coxinha lá, irmãos. Não tem ideia. Dá boa, né? Dá aquela muito boa. Nós, como cristãos, nós precisamos andar entusiasmados. E entusiasmo, lá no grego, é enteos, que significa em Deus. Quando a gente está em Deus, a gente está feliz, a gente está entusiasmado, a gente está empolgado para fazer as coisas. Como é que você tem andado? Como tem sido os seus dias? Pastor, é só pela graça. Deus tenha misericórdia de mim, porque a coisa que eu mais olho é para a ponta do tênis. Levanta a cabeça, irmão. Levanta a cabeça, irmã. Deus tem coisas boas para nós e a gente está perdendo. A gente tem deixado que as coisas que o mundo tem semeado no nosso coração envenenem a nossa vida. Quando as promessas de Deus para mim e para você são maravilhosas. Pessoas que vivem desanimadas não têm vida de intimidade com Deus. Não tem como. Quem está em Deus, quem está em Cristo é feliz. O senhor não mora na minha casa, né, pastor? Lá é embaçado, hein? Na minha também, irmãos. Tem dia que fica esquisito o negócio lá. Mas a gente ama o Senhor e a gente vai seguindo. Ó. Tem dia que a gente levanta para ir no médico, né, Cátia? Sai 5 horas da manhã, chega às 5 horas da tarde. E tá tudo certo. Opa, estava esperando vocês para tomar café, porque o amor já foi, né? A gente toma café da tarde junto e acabou. Nós precisamos buscar alegria na nossa vida. Os dias são maus? São. As dificuldades vêm? Vêm. A gente tem problema financeiro? Tem. A gente tem filho desobediente? Tem. A gente tem pai desobediente? Tem. Irmãos. Não adianta falar só dos filhos, tem que falar dos pais também. Tem pai que é terrível. Tem pai que dá um trabalho gigante. É ou não é? Não é, Fernanda? Fernanda sofre com o Hamilton. Dá um trabalho esse menino, né, filha? Terrível. Mas a gente precisa ter alegria. Nós precisamos buscar em Deus vivermos uma vida feliz. Porque se a gente ceder ao que o mundo está nos oferecendo, a gente entra em depressão. Já falei isso mais de uma vez aqui. A doença do século não é o câncer. Câncer mata muita gente? Mata. Tem muita gente que cura do câncer? Tem. Mas o que mais aflige a nossa sociedade é a depressão. E quem já teve sabe que é horrível. É muito ruim.
Estou falando de algo que eu conheço. De não ter vontade de levantar da cama. Então, nós precisamos vigiar. O diabo não vai matar você tirando a sua vida. Ele vai matar de você tirando a sua alegria. Você entende isso? Cuidado. Não, porque a Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então ele vai tentar me matar. Né? Ele não vai pegar um 38, irmãos. Uma metralhadora para tirar em você. Ele vai roubar a sua alegria. Ele vai tirar a sua paz. Ele fazendo isso, elimina as suas forças. E você desiste das coisas. A morte espiritual, ela é pior do que a morte física. A morte física é o fim de todos. Todos nós vamos morrer. Se Jesus voltar antes, é o fim de todos. Agora, tem um monte de gente morta espiritualmente, a gente não consegue reviver. Você conhece gente assim? Você já tentou reviver ele? Funcionou? Normalmente não. Então não entre nessa fila. Não entre nesse processo de morte. Vigie. Cuide. Busque ser uma esposa melhor para o seu marido. Ele é chato, você também é. Ele é insuportável, você também é. Cuide melhor da sua esposa. Semana que vem, dia dos namorados. Vamos estar juntos aqui na igreja, certo? Celebrando. Cuide melhor dos seus filhos. Tem filho que se sente abandonado, né, jovens? Me sinto tão abandonado, largado, jogado às traças. Irmãos. Morando dentro da mesma casa, você pode se sentir sozinho. São coisas que a gente precisa vigiar. Seja o melhor filho. Se aproxime dos seus pais. Seja amigo deles. Ainda que seja difícil. Né, Fernando? Priorize uma vida de comunhão com Deus e que a intimidade com o Senhor faça parte da sua rotina diária. Quem tem intimidade com Deus tem intimidade com as pessoas. Quando eu me relaciono com Deus, é mais fácil me relacionar com as pessoas. Quem está ardendo por Jesus tem necessidade de falar, a gente não consegue com a boca fechada. O senhor não sabe, mas eu sou tímido, eu também sou. E daí? Então o seu serviço fluirá com leveza e graça. E você vai dar muitos frutos para a glória de Deus. Começa onde, queridos? Em mim. Começa na minha vida. Eu olhando para mim. Que tipo de pessoa eu sou? Que tipo de filho eu sou? Que tipo de pai eu sou? Eu tenho sido um bom marido? Eu tenho sido uma boa esposa? Lá na minha empresa, as pessoas gostam de mim ou elas não me suportam? Ainda bem que o Ricardo está de férias. Ô, cara chato, mano. A empresa podia dar 11 meses de férias para ele e deixar ele trabalhar um mês, né? E ele também ia gostar. Irmãos, o nosso comportamento revela quem nós somos, sim ou não? Se as pessoas olham para você e já criam uma antipatia, você está cheio do quê? Jesus era um imã que atraía as pessoas. Você é o quê? Eu sou um imã virado do lado contrário, pastor. Você já virou o imã? Já não? Coloca 2 ímãs com polo invertido para você ver. Você não consegue encostar um no outro. Tem gente que está vivendo assim. Dá para despolarizar. Fica de pé no seu lugar. Ouvir a palavra de Deus é bom, irmãos? Resolve alguma coisa? Não. Não resolve. O que vai resolver alguma coisa é eu e você tomarmos decisões. Eu vou me posicionar de uma forma diferente. E aquilo que eu não consigo fazer, eu vou buscar em Deus força para conseguir. Amém? Acabou a força, irmãos? Acabou a energia aí, irmãos? Tem irmão que tem medo do escuro, Rafa. Olha lá, aí, tô falando.
A Madá já está quase chorando aqui. Queria que você fechasse seus olhos. E que a sua oração agora fosse para que Deus te dê uma rotina boa. Se existem rotinas boas e rotinas ruins, escolha as rotinas boas. Vai dizendo para Ele: Senhor, eu queria mudar as minhas rotinas. Eu queria mudar os meus hábitos. Eu queria mudar a minha maneira de viver. As coisas que eu faço que entristecem o seu coração, eu quero abandonar, Deus. Eu quero fazer as coisas que agradam, que alegram o teu coração, que trazem um sorriso no seu rosto, Pai. Que vão me conduzir por caminhos de paz e não de mal, para que alcance o fim que eu desejo. Abre o teu coração com Ele. Ele te mostrou coisas aqui nessa manhã que você precisa mudar. Pede para Ele: Senhor, me guia por caminhos que me levem a uma vida de intimidade e alegria na sua presença. Diz para Ele: Senhor, eu quero viver. Eu quero experimentar uma vida sobrenatural. E eu sei, papai, que isso só vai ser possível quando a minha vida estiver consagrada no teu altar. Quando eu abandonar determinadas práticas, Senhor, que tem me afastado de ti. E Jesus, Senhor, eu não tenho forças. Eu peço ao Senhor que o Senhor me fortaleça. Derrama sobre a minha vida da tua misericórdia, Pai. Pede perdão para Ele. Fala: Senhor, o Senhor pode me perdoar nessa manhã? Jesus, o Senhor pode me perdoar nessa manhã? Eu quero me arrepender dos meus erros. Eu quero me arrepender das minhas falhas. Eu quero me arrepender da maneira que eu tenho tratado as situações e as pessoas, Deus. Eu quero agir de uma forma diferente. Desfrutar do teu amor, ter a paz no coração, viver sempre em cor, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do teu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Aleluia. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe lugar melhor para nós estarmos do que na presença do nosso Pai. Não existe lugar melhor para nós abrirmos o nosso coração do que na presença de alguém que nos ama, que se preocupa conosco, que cuida de nós, que tem levantado pessoas para se aproximarem de nós, para serem nossos amigos, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Pai. Aquilo que nós falamos para Deus tem um peso gigante. Você sabia disso? Tem uma frase que a gente precisava dizer para Deus todos os dias.
Vamos repetir para Jesus juntos? Fala assim para Jesus: eu quero, bem alto, eu quero experimentar uma vida sobrenatural. Simples, não é? Você quer? Você quer fluir na presença de Deus? Seria bom a gente sentir o calor do Espírito Santo queimando em nós. Quem já sentiu aqui? É impressionante ou não é? É maravilhoso ou não é? Algum dinheiro pode pagar? Quanto custou? Nada. Mas a Bíblia diz que Deus é educado, sim ou não? E Ele vai dar pra gente o que a gente pedir. Então, desenvolva esse hábito, essa rotina saudável. Senhor, eu quero viver o sobrenatural. Deus, eu quero fluir nessa unção maravilhosa. Que um dia lá eu experimentei, mas eu quero de novo. Quero todo dia, se puder. Quem gosta de bife com batata frita? É bom, não é, irmãos? Se pudesse ser todo dia isso aí, você comeria? É isso. É isso. Imagina se você recebesse todo dia uma porção nova da parte de Deus, do sobrenatural. Ia ser bom? Melhor que bife com batata frita, não é? Muito melhor. As portas do céu estão abertas. Deus está com o ouvido atento para as orações que nós fazemos. E a gente perde tempo, irmãos. Vocês não recebem porque não sabem pedir. Pedir, pedir, dar-se-vos. Não é? Uma boa medida, recalcada e transbordante. É isso que você quer de Deus? O povo usa isso para falar de dízimo. Não é de dízimo não, irmão. É da parte de Deus. Entende? Pega esse texto e lê para você mesmo. Fala, eu quero viver isso. Porque não está falando de dízimo não. Está falando de poder de Deus em nós. De presença do Espírito Santo manifestando em nós. Uma boa medida, recalcada e transbordante. Essa é o que Deus tem preparado para mim e para você. Nós temos direito, promessas de Deus. Nós precisamos fazer o quê? Levanta a sua mão assim, ó, bem alto. Fecha ela. É tomar posse. Amém? Atitudes proféticas. É tomar posse das promessas de Deus para mim e para a sua vida. Nós vamos experimentar o novo de Deus. Amém?